Você vai notar que o título aqui da segunda parte é o mesmo título da primeira parte, quando nós falamos sobre a intolerância bíblica, tá? Então vamos fazer um resumo aqui do nosso estudo anterior, aquilo que nós já estudamos, né, do capítulo 5. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele começa no capítulo 1 falando, né, que a igreja é uma igreja santa, né, no sentido que os coríntios, eles são chamados para ser santos, santos em Cristo Jesus. Ele deixa bem claro essa verdade, né? Depois, ele já introduz um dilema que estava acontecendo na igreja. Qual que era o dilema, né? Tinha muito cacique, né? Todo mundo queria ser grande lá dentro. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, existia uma liderança em busca de poder. Não em busca de trabalho, mas em busca de poder. Uma coisa muito natural hoje, né? A gente vê nas igrejas essa busca de poder, que o nome da pessoa seja exaltado. Então ele começa a tratar desse assunto, né? Até que ele vai chegando, ele chega no capítulo 4, coloca o ministério dele e de outros à prova, né? Dizendo, olha, Deus, ele vai recompensar cada um segundo a obra que ele fez, se é de prata, se é de ouro, se é de pedra, se é de madeira, se é de feno, se é de palha. Então ele diz assim, Deus, ele vai recompensar. Por quê? Porque Deus sabe, né? Ele fala assim, olha, eu não julgo o meu ministério, né? E não permito ser julgado pelos outros. Ele diz isso aí, ainda que eu tenha uma consciência tranquila. Por quê? Né? Porque as pessoas podem, ela própria, julgar o ministério dela, dizer, como eu fui um grande pastor, como eu sou um grande pastor. Mas ela também pode sair do céu para o inferno quando uma pessoa olha para ela e fala assim, você não serve para nada. Aí a pessoa cai assim, sabe? Permite que outras pessoas o influenciem ou lisonjiem. Você é o cara, pronto. Meus irmãos, não tem o que destrói mais uma vida de uma pessoa quando ela fica recebendo aquelas influências de fora, achando que ela é muita coisa ou achando que ela não vale nada. Então o apóstolo Paulo, ele tenta tratar isso no capítulo 4. Né? É muito importante. Agora, meus irmãos, ele está completamente livre para tratar de todos os problemas que existiam na igreja de Corinto. E ele começa justamente pelo problema mais grave que tinha na igreja. Aliás, o mais grave era aquela questão da liderança, né? Que estava lá dividida, a igreja estava dividida. E quando a igreja está dividida, Jesus disse que nenhum reino sobrevive se estiver dividido. Isso serve para a igreja, isso serve para a nossa casa, o nosso lar também. Aí, meus irmãos, o que a gente viu no capítulo 5? Ele põe a juízo um grave pecado da igreja, né? Então, o que estava acontecendo? Um dos membros estava em pecado aberto e impenitente. O que significa isso? Pecado aberto e impenitente, né? Aberto no sentido de conhecido, muito bem. Impenitente, o que quer dizer penitente? O que quer dizer uma pessoa penitente? É uma pessoa arrependida, é uma pessoa que está tratando. E impenitente é o contrário, é aquela pessoa que ela nem confessa, ela não quer que trata, ela não quer, ela está fugindo sempre, né? Ou seja, ela diz que ela não está errada, por isso ela não para com o seu pecado. Impenitente é isso. Então, o caso de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, vamos ler o versículo 1 aqui, ó. Geralmente se ouve que há, ou seja, é o que está acontecendo aí, né? O que está acontecendo é que existe uma fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, como é quem abuse da mulher do seu próprio pai. Então ele menciona o pecado. Então qual que é o pecado? O pecado era um incesto desse homem com a sua madrasta, né? Ou seja, a igreja sabia do caso, primeiro, sabia da impenitência, mas não tomava nenhuma decisão. Ou seja, todo mundo estava sabendo do que o homem estava fazendo lá e continuava a fazer. E no versículo 2, Paulo diz, vocês estão inchados, vocês não ficaram tristes, né? E também não foi tirado, ou seja, o camarada acha que não está errado e vocês continuam apoiando ele, ou seja, vocês estão dando de mão para o pecado. Então, a igreja não pediu nem explicação e nem um pedido de perdão. A pessoa não, né, ninguém falava nada, né? Parecia que era a coisa mais normal do mundo, que estava acontecendo lá.
O rapaz não foi lá na frente, não pediu perdão, e a igreja não falou nada para ele, falou assim, olha, não tem problema nenhum, né? Então, esse é o problema do capítulo 5, versículo 1. Esse é um caso muito grave. Aí, meus irmãos, Paulo, ele interfere, sabe? Ele, como apóstolo, ele pode interferir. Eu, como pastor, ou um outro pastor, não pode interferir na nossa igreja, não pode. Eu não posso chegar lá na igreja do pastor Epitácio e falar, vocês têm que fazer. Não, eu não posso. Eu não posso passar por cima dessa autoridade, mas ele, como apóstolo, como homem que Deus estava usando para escrever, ele podia. Então, o que ele fala, né? Paulo diz o que a igreja devia fazer ao impenitente. Vocês têm que julgar. O juízo não é só sobre o impenitente, é pelos penitentes também. O juízo é geral, né? Então a igreja tem que julgar qualquer caso. Agora, já julguei, ele falou. Ou seja, eu estou vendo que ninguém tomou uma providência, então eu já julguei, né? Indicando a necessidade do juízo. Qual que é a opinião de Paulo? Deve ser excluído, ou seja, tira do meio esse que está lá. Vamos para a escritura aqui, capítulo 5. Eu, na verdade, versículo 3, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como que se tivesse presente o que tal alto praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós o meu espírito, ou seja, em comunhão, né, de ideia, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue para Satanás, né? Então, meus irmãos, é uma coisa que ele já tinha determinado, olha, ele deveria ser excluído, tirado do meio e entregado para Satanás, para a destruição da carne, ou seja, ele não quer pedir perdão, ele não quer reconhecer o erro, a igreja não está ligando, então a igreja tinha que tomar providência, a igreja chegava e falava assim, olha, você vai ter que ser excluído, você acha que você está certo no seu pecado? Não, o pecado sempre desagrada a Deus, então nós vamos excluir você, e o apóstolo Paulo explica no versículo 5 aí, olha, para quê, né? Para ser entregue para Satanás. Então um crente ele vai ser entregue para Satanás? Não é essa aí, né? Paulo explica certinho, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo, pronto, né? Então, o que a igreja não podia essa pessoa fazendo essa coisa errada aqui dentro, sem pedir perdão, está certo. Não, então, meus irmãos, Deus disse, não tem jeito, né? A igreja tem que tomar uma providência. Por isso, o que a igreja deveria fazer, né? Por fim, então, entregá-lo a Satanás para a destruição da carne. E aí, meus irmãos, a Bíblia ensina como deve ser o juízo sobre o irmão quando ele cai em pecado. Então, o juízo é sempre Mateus 18. Estava conversando com o Luciano ontem, né? Pode mudar de tela aí, filho? O princípio de qualquer julgamento de um irmão. É Mateus 18, versículo 15. Aí ele citou eu não vi isso, ele que estava me falando, né? Ele estava falando que um grande político aí, que também é pastor, ele estava falando que quando ele era jovem, né? Ele descobriu que duas amigas da igreja dele saíam do culto e iam para o baile. É. E aí o que ele fez? Né? Então ele falou assim, eu vou pegar, né? Eu vou pegar, foi lá na frente, viu e pegou mesmo. Ela saindo de lá, imagine que ele deve ter ficado até 5 horas da manhã lá, né? Porque o baile acaba às 5 horas da manhã. Aí ele foi lá, tal, quem sabe naquele tempo tirou uma foto, tal, né? E o que ele fez? Ele foi lá na frente da igreja, falou com o pastor, expôs, aí o pastor chamou aquelas duas e na frente de todo mundo, né, eles foram excluídos, tirados da igreja completamente, né, e ele fala, né, pelo menos o Luciano falou, que uma se perdeu para não sei o quê, a outra se perdeu para não sei das quantas, ou seja, uma foi para o caminho das drogas, a outra foi para o caminho da prostituição, coisa assim que ele estava falando hoje, né, que elas saíram, ficaram com tanto raiva da igreja que elas saíram desse jeito, né. Tá. A igreja conta isso como se fosse uma vitória. E a igreja usa justamente esse caso do capítulo 5 para tomar esse tipo de providência. Pois eu digo para você, meu irmão, o que está acontecendo aqui no capítulo 5, Paulo explica muito bem. É um caso de uma pessoa impenitente, uma pessoa que não quer pedir perdão. Agora, uma outra coisa é quando você sabe de alguma coisa, na verdade sempre tem dois tratamentos, né? Sempre tem dois tratamentos. Como assim? O tratamento que é para o outro, para a família do outro, e o tratamento que é para mim e para a minha família. Quando é para o outro e a família do outro,
eu quero que se faça a justiça nessa igreja, não é assim? Quando é comigo ou com a minha família, a mesma situação, não, eu quero que tenha misericórdia, né? A gente tem mania de fazer isso, eu não estou falando dos outros. Eu posso falar, sim, meus irmãos, daquilo que a gente mesmo sente. Um outro irmão, estava conversando com um irmão de Manaus, né? Aí ele estava me falando que ele conheceu um pastor, né? Hoje esse pastor é um pastor de uma igreja grande, né? Tem mais de 10 mil pessoas na igreja dele, uma igreja forte, poderosa, né? Mas que ele pregava muito contra o divórcio, muito, a família também, coisa e tal, até que ele divorciou. A partir do momento que ele divorciou, o divórcio não é mais errado, entendeu? Parou de ser errado. Ou seja, para a família dos outros era um juízo. Quando chegou a vez da família dele, o juízo é outro. Então a gente tem que ter muito, mas muito cuidado. Olha o que está acontecendo aqui, né? Por que a gente tem que colocar essas duas coisas em questão? Porque quando você for tratar de alguma questão na igreja, seja um pecadinho simples, seja um pecadinho grande, porque a gente pode transformar o grande em pequeno e pode transformar o pequeno em grande. O princípio é sempre o mesmo. Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 18, vamos lá? Por quê? Tem que ir lá em Mateus, capítulo 18. Porque Jesus, ele ensina que realmente um pecador impenitente, ele tem que ser excluído da igreja, né? Capítulo 18, veja só, né? Se você olhar no versículo 17, se essa pessoa não te escutar, fala para a igreja, e se não escutar a igreja, considera ele como gentil e como publicano. Aí um outro pastor tão inflamado, né? Esse é um amigo muito querido, que ele tinha que tratar um pecado na igreja dele, e ele disse assim para toda a igreja, depois que tratou do pecado do irmão, né? Que toda a igreja tinha que olhar para aquele irmão e dizer que ele era um gentil e ele era um publicano. Essa pessoa também nunca mais voltou para a igreja. Veja, irmãos, esse é você pegar o fim, é você fazer do fim o começo. Como é que é o começo? Vamos dar aqui no capítulo 18. Ora, capítulo 18, versículo 15. Ora, se o teu irmão pecar contra você, então você sentiu que o teu irmão pecou, você está ofendido com ele, não importa se é um pecado pequeno, se é a pessoa falou mal de mim, aquela pessoa falou um negócio lá que me magoou, aquela pessoa, ela está cometendo um pecado horrível, não importa, a palavra de Deus está dizendo aqui, se a pessoa pecar contra ti, ou se você se sente ofendido, porque você ouviu, porque você sabe, ou porque você viu alguma coisa, então o princípio é, versículo 15, né? Vai e repreende. Você não é para você passar a mão em cima do pecado, é para você repreender. Fala assim, olha, eu estou triste, eu estou magoado com a sua atitude, né? Você falou mal de mim, ou você brigou comigo, tal. Quantas pessoas na igreja vão embora porque tem essas discussões? Você cometeu um pecado muito grave, você me magoou e tal. Não, é para você ir, você tocar nesse assunto e você realmente repreender. Aí no versículo diz assim, vai e repreende-o, aí só que tem um detalhe, entre você e ele só. Ou seja, você vai lá e você tenta tratar com a pessoa diretamente. Veja que interessante que é o princípio de Deus, né? Vai lá, tenta resolver, vocês dois, você sabe, vai lá, resolve. Se você, veja só o conselho aqui no versículo 15 aí, né? Se ele te ouvir, vamos dizer que a pessoa te ouviu, por pouco ou por muita coisa que ele está fazendo. Se aquela pessoa te ouviu, o que aconteceu? Qual que é a palavra aí que a palavra de Deus usa? Se ele te ouvir, o que está escrito? Você ganhou o seu irmão. Então, esse camarada que é um pastor aí, que o Luciano está falando ontem, ele deveria ter ido com as duas moças, correto? E falado apenas com as duas moças. Assim, olha,
eu vi que vocês estão saindo do baile, 5 horas da manhã, vocês saíram da igreja, foram para o baile, estão desagradando a Deus, estão magoando a Deus. Você sabe que ele teria uma força tão grande para levar elas para onde? De volta para a igreja, tratar essa questão. Mas não é isso que acontece. Às vezes a gente vê umas coisas ridículas acontecer, né? Como pastor eu posso falar também, né? Não só de mim, mas de outras coisas. Mas você veja assim, às vezes um irmão, fulano lá vê uma pessoa da igreja, aquela moça da igreja, aí tira uma foto, manda para o pastor, a roupa que a pessoa está usando. Só que não olha para trás e vê o que às vezes a família dela está usando, sabe? E já quer fazer um escândalo, que o pastor toma uma providência e coisa. Não faça isso. Jamais faça isso. Você vai entre aquela pessoa, somente fala assim, olha, a roupa que você usa é muito escandalosa, está magoando aí o nosso coração. Você pode, a Bíblia está dizendo que você pode fazer isso. Se você sabe que é a filha de alguém, fala com o pai, não fala com a filha. Fala, olha, uma coisa que está chateando aí e tal, né? Você tem esse direito. O que você não pode fazer é procurar o quê? Evitar escândalo. O que você não pode fazer é o escândalo, né? Porque as pessoas gostam de escândalo. Então, o que Jesus está ensinando, o princípio é, vamos evitar o escândalo. Tudo bem, se ele te ouvir, ganhou o irmão. E agora? Acabou o problema, foi resolvido o problema. Esse é o princípio básico, né? Só que tem um camarada que nem de 1 Coríntios capítulo 5, né? Muito bem, vamos dizer, se ele não te ouvir, vamos ler aqui o versículo 16, leva ainda consigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada, pela boca de 2, 3, olha, você não quer me ouvir, vai cuidar da tua vida, deixa eu cuidar da minha, você cuida da tua vida, da tua família, eu faço o que eu quiser, eu vou no baile a hora que eu quiser, eu saio com quem eu quiser, eu faço o que eu quiser. Bom, Jesus está ensinando que você pode pegar 2 testemunhas. Quais seriam as testemunhas nesse caso, por exemplo, contado pelo irmão? Ele poderia falar assim, olha, eu vou pegar uma testemunha que é o pastor da igreja, e vou pegar uma testemunha que é a mãe dessas meninas, ou o pai. E aí eu pego 2 ou 3 testemunhas e tento resgatar essa pessoa. Bom, isso aí é mais difícil. Sempre tem confusão e tal, mas é o que a Bíblia está dizendo. Em vez de você levar o caso lá para a igreja, você pode tentar evitar e ficar num círculo de pessoas espirituais. Continuando no versículo 16, né? Agora, e que toda palavra seja confirmada, né? Ele está dizendo, olha, leva 2 ou 3 testemunhos, tenta confirmar. Agora, se ele recusar ouvir estas pessoas, expõe o assunto à igreja, aí sim, né? Vamos ler o versículo 17. Se não as escutar, olha como Deus quer que aquela pessoa escute as testemunhas. Meu filho, o pastor pode olhar e dizer, não, realmente, não fica indo para o baile, né? E o pai da moça, a mãe, pode dizer, minha filha, quantas vezes eu te avisei, não faz uma coisa dessa, olha aqui o irmão te aconselhando, o teu pai te aconselhando, o pastor aconselhando. Resolveu? Resolveu. O que nós vamos fazer agora? Mas nós vamos levar as 2 lá na frente da igreja. Não, está resolvido. Toda a palavra foi confirmada. Agora, o terceiro passo, que é o primeiro que todas as igrejas gostam de usar, ou seja, vamos fazer um escândalo grande, está aqui no versículo 17, né? Se não te escutar, fala para a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Né? Vai lá, considera como gentil e publicano. Então, ou seja, essa pessoa não quer ficar na igreja. Ela não quer servir a Deus. Não quer. Então, é melhor ela ficar lá no mundo mesmo, ficar do jeito que ela está. Mas veja que foi feito todos os processos espirituais. Houve todas as tentativas para trazer aquela pessoa de volta para onde? De volta para a igreja.
Vamos trazer essa pessoa de volta para a igreja. Esse é o objetivo. Então, por isso que Jesus até contou uma parábola, né? Aquela parábola do credor incompassivo, né? Quando o pecador fala, seja generoso comigo, eu vou pagar. Não, você não tem com que pagar, né? Então, se não tem com que pagar e eu tenho uma dívida, o que eu tenho que fazer com essa pessoa que deve para mim? O que a parábola do credor incompassivo fala? Que o camarada encontrou com o rei pediu conta, e ele devia uma fortuna, e não podia pagar, ele falou, seja generoso para comigo, eu vou te pagar, né? Aí o rei fez o quê? Perdoou a dívida dele. Deus perdoa a nossa dívida. Aí o camarada sai de lá e encontra com o outro amigo dele que deve 20 reais. Ei, você me deve 20 reais. Ele acabou de ser perdoado de uma fortuna. Eu não tenho que te pagar, eu não tenho como te pagar. Seja generoso para comigo. A Bíblia diz que ele pega no pescoço do camarada, chacoalha para todo lado. Você vai me pagar, senão eu vou te prender, eu vou prender a tua família, eu vou te... E ele prendeu ele e mandou prender a família. Ele destruiu a vida daquela pessoa, né? Então, essa pessoa, ela está fazendo o quê? Ela não quer perdão, ela não quer arrumar a situação, né? Ela quer a destruição completa, né? É o que diz a parábola do credor incompassivo. Mas vamos voltar aí. Nosso assunto qual que é? É a intolerância bíblica. Ô pastor, o senhor está falando de tolerância, agora está falando que existe uma intolerância bíblica? É o nosso assunto, né? A palavra tolerância está na moda. Está na moda. Tolerar o quê? Ideologia de gênero, liberação de uso de droga, como maconha, liberação de aborto. Isso é a tolerância hoje. Tolera só aquilo que não presta. Olha como inverteu os negócios, né? A gente tem que ser tolerante. Na igreja tem o hibridismo cristão. O que é hibridismo, né? Um carro híbrido. Quem sabe o que é um carro híbrido aqui? Carro híbrido é aquele que anda a combustão e anda o quê? Elétrico também. Anda de um jeito e anda de outro. E continua sendo carro. Então hoje nas igrejas tem o hibridismo cristão. Você pode fazer tudo que você quiser, você não precisa pedir perdão, é certo essas coisas erradas que você está fazendo e você continua com... Pronto, isso é o hibridismo cristão, né? Você pode sair da igreja, fazer o que você quiser e tudo bem, né? Então, é errado julgar os outros, né? Então, tem aquela ideia, não julgueis para que não sejais julgados. Já vamos falar sobre isso. Então, a Bíblia nos ensina a ser intolerante, dizer não ao pecado, né? E não alcançando um resultado para punir o pecado, segundo o princípio de Mateus 18, a igreja tem que tomar uma decisão. Se ele quer viver no pecado, ele tem que ir para fora da igreja. Então, a nossa intolerância tem pauta bíblica e forma bíblica de agir. Como eu disse, meus irmãos, Paulo está tratando de um assunto no capítulo 5, o incesto, né? É uma coisa gravíssima, mas o camarada não estava em arrependimento. Se não está em arrependimento, leva o caso para a igreja e ele seja tratado como um gentil e um publicano, né? Então, irmãos, há muita confusão sobre julgar ou não julgar na igreja, tá? Vamos voltar aqui para o livro de Mateus, no capítulo 7. Abre comigo aí, né? Em Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. É aqui, meus irmãos, no capítulo 7, que Jesus ele fala para a gente, né? No versículo 3, por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? É aqui, esse é o texto que ele está falando de tirar o cisco do olho do irmão e você, aquela pessoa que repara no cisco do olho do irmão e esquece que tem uma trave no olho dele. Então o assunto de juízo vem justamente nesse contexto. A gente não deve julgar? Não, o apóstolo Paulo está falando que deveria ser julgado o pecado no capítulo 5. É para ser julgado. E aí, o que você está aprendendo aqui com Jesus? Está aprendendo
a forma sincera de juízo. E quando você vai julgar um caso, primeira coisa que você tem que fazer é tirar a trave que está no seu olho. O que é a trave? A trave é um tronco. Imagine, né? Porque eu andava muito de moto e não usava capacete, aí uma vez entrou um ferro aqui, né, no meu olho, um pedacinho de ferro muito pequeno, né, bem pequenininho. E aí eu ia lá no Ion, ficava lá, né, estava ardendo, doendo que só, né. Esse olho aqui não conseguia enxergar praticamente, fiquei cego, né, eu fiquei cego. Aí o camarada foi lá, irmãos, numa delicadeza, sabe? Mas uma delicadeza, ele tirou, passou um negócio lá que queimou e tal, passou uma meia hora, ele mandou eu voltar, né? Ficar lá sentado, depois meia hora ele ergui, estava perfeito. Olhava, estava uma beleza, né? Mas aquilo era um pedacinho de ferro que não conseguia nem ver. Ele mostrou para mim, dá uma olhada no que estava aqui no seu olho. Já me atrapalhava toda a vista. Às vezes, a palavra que está dizendo aqui é tronco. Tronco? Que tronco? Tronco. Sabe aqueles troncos que é maior que esse banco aqui? Nosso banco tem 4 metros de comprimento. Então, 3,60 metros, né? Mas você tem um tronco. Esse tronco é o que pode estar no nosso olho. E eu não consigo enxergar os meus defeitos, e aí então eu consigo enxergar o argueiro, quer dizer, aquele cisquinho que está no olho do irmão. É por isso que Jesus está revoltado. Não fica julgando, porque na medida que você julgar, você vai ser julgado. O que Jesus está querendo dizer com isso? Como é que a gente tira um tronco? Vamos ser sinceros. Um tronco. É que o irmão Alcides não está aqui, né? Mas talvez o irmão Marcos, por ser o mais velho, então, entre nós. O senhor já viu um tronco numa serralheria, irmão Marcos? Uma árvore grande. Eu pergunto para o senhor, é possível um homem carregar um tronco sozinho? Não consegue. Consegue? Não consegue. Os irmãos mais velhos sabem o que é uma serralheria e tal, né? Como é que um homem... Gustavo, você é forte. Você consegue carregar um tronco de uma árvore sozinho? Não consegue. É o mais forte que entre nós. É fortão, né? Olha o que Deus está dizendo. Quando você tem um problema, procure ajuda para tirar esse tronco que está no seu olho. Agora você vai ter que tirar o cisco. Você viu um cisco no olho de alguém? Você está enxergando um cisco? Um cisco no olho atrapalha? E muito. Não é verdade? Aí isso aconteceu comigo lá em Galha. Parecia uma médica maluca lá. Meu Deus, que médica maluca era aquela, né? Aí tinha um negócio no meu olho aqui também, mexendo com essas coisas de carro velho, não sei o que velho. E uma coisa incomodando, eu fui lá quando eu chamava Pedrão, né? Aí, aquela médica que está aí, né? Eu falei, valei-me Deus, né? Aquela médica. Ela pegou 1 litro de uma coisa assim e jogou no meu olho assim. Parece que meu olho quase que vai junto naquela água lá, né? Saiu! Ela falou, saiu. Eu falei, saiu, mas quase que meu olho vai junto, né? Desci triste, bravo lá, né? Quando falava daquela mulher, eu tinha até medo, né? E parece que ela era lá de Ubirajara, viu, irmã? Aquela médica. Ela, terrível para curar. Olha a diferença dele com aquele que me tratou do pedaço de ferro. Como é que uma mãe, pense bem, irmã Cecília, como é que uma mãe tira o cisco do olho de uma criança? Com carinho ou com picareta? É com carinho? Já tirou algum cisco do olho de alguma criança? Já. Só judiou dela? Estão vendo a lição que Jesus está querendo nos ensinar sobre cisco e trave? É a mesma coisa que ele falou em Mateus 18. É que as pessoas não percebem. Como é que nós vamos tratar do pecado de um irmão? Com picareta ou com cuidado, com carinho? É o que Jesus está dizendo. Meus irmãos, as pessoas gostam de humilhar, as pessoas gostam de maltratar, as pessoas gostam de escândalo, quando não é com a família delas. Elas gostam de fazer isso.
Então, olha só, o que Jesus em Mateus 7 ensina é sobre qual deve ser o espírito de juízo da igreja. Não devemos esquecer de como se tira o cisco de olho de alguém. Então, Mateus 7 é um chamado à humildade, ao amor, ao cuidado nas questões delicadas de apontar o pecado de um irmão, de uma irmã, e trabalhar junto para corrigir de um jeito amoroso os pecados que existem. Isso, meus irmãos, é o que ensina a palavra de Deus do começo ao fim, né? E que, infelizmente, não é aplicado nas igrejas. Então, aqui há uma confusão e há um chamado. Vamos voltar lá para 1 Coríntios capítulo 5, porque Paulo, ele sabe que tem um pecador impenitente, que não quer se arrepender. Então, meus irmãos, ele fala, olha, não é boa a vossa jactância, versículo 6, não é boa a vossa jactância. O que é isso? O vosso orgulho. Vocês não querem julgar o caso. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Ele está dizendo, vocês não querem julgar esse pecado? Você quer deixar esse irmão aí, ele sem confessar o pecado, sem querer abandonar o pecado? Não é boa a vossa jactância. Um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Então, se a igreja sabe, não está julgando, toda a igreja, assim como o fermento, ele incha toda a massa. Quer dizer, se a gente sabe, não toma uma providência, a gente vai inchar junto com essa massa. É o que Deus está dizendo aqui, é o que o apóstolo Paulo está orientando. Olha, vocês vão inchar, né? Vão inchar, porque vocês não estão tomando uma providência. Olha o que ele fala no versículo 7. Alimpai-vos, ou seja, tem uma tradução que é mais clara, que diz, lançai fora o fermento velho, para que vocês possam ser uma nova massa, né? Ou seja, Mateus capítulo 18, versículo 17, se ele não quer te ouvir, faz o quê? Diz-o à igreja, e a pessoa vai ser tratada como gentil e como publicano, ou seja, ele vai ter que ser tirado da igreja, excluído ou julgado, como o apóstolo Paulo já falou no começo do capítulo 5. Né? Dizendo, ó, vocês estão agindo de forma errada, né? Isso vai inchar toda a igreja. Se vocês não tomar uma providência, então a situação vai piorar. Versículo 7, o conselho foi, lançai fora o fermento velho. Tá. São duas coisas muito importantes. Esse versículo 7, ele é muito importante, né? Antes de mudar, olha, se ele não quer, penúltimo aqui, abandonar o seu pecado, ele precisa ser tirado para não afetar a igreja toda. Ele está errado de não abandonar o pecado, e a igreja está errada por tolerar o pecado. Por isso esse conselho, lança fora o fermento velho. Agora, irmãos, veja só, o versículo 7 não acaba aí. Vamos ler o versículo 7. Lança fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi crucificado por vós. O que ele está fazendo? No versículo 7, ele manda julgar, mas ele faz um chamado à misericórdia, um chamado ao perdão. Como assim um chamado ao perdão? O que ele diz? Que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que ele quer ensinar com essa frase aqui? Primeiro, lembra, irmãos, igreja, Jesus, ele foi crucificado. Aí tem duas outras perguntas. Por quê e para quem? Por que Jesus Cristo foi crucificado? Né? Então, por nossos pecados. Por quem? Por nós, pela igreja. Ele está lembrando o perdão que é concedido pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Repare no verso seguinte, né? Quando ele fala assim, no versículo 8, celebremos a festa, ou seja, vamos fazer a festa, né? Celebrar a festa. Tem outra tradução. Alguém tem outra tradução que não está escrito festa? Está escrito o que aí?
Tem tradução que não está escrito festa, tem tradução que está escrito outra palavra no versículo 8. Né? Estão vendo lá? Ou ninguém tem essa palavra aí? Nenhuma tradução? Todo está escrito festa? Tá? Tem tradução que está escrito Páscoa. Tá? Em vez de estar escrito festa, está escrito vamos celebrar a Páscoa. Aí no versículo 8, né? Vamos celebrar a festa, ou seja, a Páscoa. Né? O que é isso? Vamos nos alegrar porque Cristo morreu por nós. O que é celebrar a festa? No Velho Testamento. Por que os israelitas tinham que fazer a festa da Páscoa? A Páscoa era o quê? Era a morte do Cordeiro. Você vai comemorar a morte? Exatamente. Então, era a festa, por quê? Porque o Cordeiro morreu para nos salvar. Então, é uma festa. Olha, eu devia morrer e o Cordeiro morreu no meu lugar. No caso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, mais importante ainda, é como nós vamos celebrar essa festa, ou seja, como é que vai imperar um fermento novo na igreja, um fermento, meus irmãos, que não é levedado. Então ele está dizendo aqui, vamos para o versículo 8, celebremos a festa, não com o fermento velho, ou seja, com a pessoa que não quer se arrepender do seu pecado, que quer continuar no seu pecado. Não tem festa. Se a igreja sabe e não pune, não tem festa. Se essa pessoa não quer se arrepender, não tem festa. Então ele diz, vamos celebrar a Páscoa, não com o fermento velho, que é, meus irmãos, o pecador, que não quer se arrepender. Continuando, nem com o fermento da maldade e da malícia. Olha que interessante. Agora ele coloca outra situação, que geralmente é esquecida nas igrejas também. Como é que a igreja vai celebrar a morte de Jesus? Olha, é difícil, tem esse pecador aqui que não quer se arrepender, mas também não com o fermento da maldade e da malícia. Deixa eu pensar aqui junto com vocês. O filho pródigo voltou para casa? Sim ou não? Voltou ou não voltou? Voltou. Tá certo. Júlia, todo mundo ficou contente quando o filho pródigo voltou para casa? Todo mundo? Ou teve alguém que não ficou contente? Pensa aí, vai pensando. A irmã que está falando que não, né? Irmã Vasti, já que a senhora falou que não, quem que não ficou contente? Ah, tinha um irmão que não ficou contente. Como é que vai ter festa se tem alguém que não está contente? Não com o fermento da maldade e da malícia. Tem muita gente maldosa e maliciosa para tratar do pecado dos outros, não com o pecado deles. Mas eles são maldosos e maliciosos para tratar do pecado dos outros. Do deles não, eles sentam em cima, fica lá, tudo bem, não fizeram pecado nenhum, são santos, né? Mas existe essa malícia, essa maldade. Também não é certo. Gálatas capítulo 6 e versículo 1. Vamos lá. Gálatas capítulo 6 e versículo 1. O que diz assim? Vamos lá. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por si mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Vocês lembram qual é a lei de Cristo? Amai-vos uns aos outros. Como é que eu vou cumprir isso? Mas você sabe que alguém cometeu uma falha, você trata com o espírito de mansidão. Aí você vai levar a carga dele, tem mais essa, é um peso, viu, meus irmãos? Não é fácil você carregar. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, ele engana-se a si mesmo. Então, vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, né? Diz aqui, como devemos celebrar essa Páscoa, né?
não com o fermento velho, pecado não confessado, não com o fermento da maldade e da malícia, né? Diz respeito à forma maldosa de tratar o pecado alheio. Aí ele fala como? Como? Com o fermento da sinceridade e da verdade. Sinceridade e verdade é quando nós reconhecemos, como Jesus ensina lá em Mateus capítulo 7, né? Aí então, reconhecer que somos pecadores, que Jesus pagou o meu pecado, pagou o pecado do irmão também, né? Então, é assim que nós tratamos os problemas da igreja. Agora, lembre-se que eu disse, para a gente não esquecer, geralmente nós pegamos, como é que nós vamos tratar? Do último jeito. Diz a igreja e tal. É assim? Não, não é assim. Né? Então, a forma de tratar é bíblica e não do jeito que as pessoas às vezes fazem. 3 lembretes importantes para a gente acabar o nosso estudo aqui, tá? Para quem é a disciplina cirúrgica? É para as pessoas que estão lutando contra o pecado? É para as pessoas que estão lidando com o pecado de maneira bíblica? Não. O que é uma cirurgia, perdão, uma disciplina cirúrgica, né? Um cirurgião é o quê? É uma pessoa que opera, né? Eu tinha um apêndice aqui inflamado, e o que aconteceu? Ele tirou. Eu tinha 18 anos, ele fez uma cirurgia e tirou. Disciplina cirúrgica é a exclusão da pessoa da igreja. É tirar aquela pessoa da igreja. Então, é para os que estão lutando contra o pecado? Não. É para quem está lidando com o pecado? Não. Pessoas que são honestas sobre os seus pecados, arrependidas, estão trabalhando ativamente em suas lutas, seja com álcool, com droga, com pornografia, problema conjugal, elas não precisam ser removidas da igreja. Elas precisam do quê? Da igreja. Essas pessoas estão lutando, elas precisam da igreja. Então vamos voltar no exemplo que o irmão contou. Aí o camarada foi lá, viu aquelas 2 jovens saindo do baile, levou lá na frente da igreja, as 2 foram humilhadas, tiradas da igreja, expulsas, uma virou uma prostituta, a outra virou uma drogada. E se tivesse sido diferente? Vamos dizer que eles aplicam o princípio de Mateus 18. Aí elas ficam na igreja, vão ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, irmãos, elas não precisam ser removidas, elas precisam de igreja. Para quem que é a disciplina cirúrgica? É para os que não se arrependem e vivem em rebelião aberta, ou seja, não para o pecado. O pecado é continuado e aberto, como em 1 Coríntios capítulo 5. Todos somos pecadores, por isso Jesus morreu na cruz, né? E todo pecado, irmãos, que é muito importante, ele precisa cura antes de punição. O papel da igreja é primeiro curar, não excluir, né? O ponto principal da disciplina não é proteger o pecado, mas reconciliar e trabalhar para a restauração. A disciplina é mais redentora do que punitiva. Então esse é o princípio espiritual mostrado, irmãos, em todo o Novo Testamento, principalmente. Agora, eu posso usar alguns exemplos bíblicos do Velho Testamento? Pode, claro que você pode. Deve, até muitas vezes. Mas ali você está falando de uma nação, né? Aí você pega aquela pessoa que, por quê? A lei falou que no sábado não é para pegar nada. Aí ele foi lá e pegou 2 gravetos. Vocês lembram disso? Não pegou 2 gravetos? Pegou ou não pegou? Pegou. O que eles fizeram com aquele homem? Vocês lembram o que Moisés teve que fazer com aquele homem? O que fizeram com ele? Foi apedrejado. Foi apedrejado, matou ele todinho. Matou ele, né? Aí acontece uma coisa muito pior lá no Novo Testamento, a mulher pega em pleno ato adulterando, e eles estão prontos para jogar pedra nela, né? E o que Jesus faz? Né? Então Jesus chama eles para o autoexame, né? Vamos tratar de uma forma bíblica. Pode sim, vocês devem apedrejar ela. Vai lá, pode jogar. Jesus mandou jogar ou não jogar? Mandou jogar. E por que não jogaram? Porque cada um começou a fazer uma análise daquilo que Jesus Cristo tinha dito.
que é, meus irmãos, o princípio cristão em toda a Bíblia, não é só no Novo Testamento, mas é em toda a Bíblia. Depois daquele caso de apedrejamento, houve algum outro apedrejamento porque não guardou o sábado? Não, não teve mais. Aquilo ali foi uma amostra de que todos somos pecadores e estamos separados da glória de Deus. É como exemplo, que Deus, Ele fica muito triste com o nosso pecado, e o nosso pecado, ele vai ser punido. Nunca mais levaram um caso desse para o Moisés.